Muito bom dia a todos e a todas, graça e paz da parte do nosso Senhor. Nós vamos dar início ao nosso momento de comunhão, partilha do Evangelho e oração nesse domingo frio aqui em Itabirito, dia 6 de junho, julho, né? Nós já estamos em julho. E graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse ambiente que Deus tem nos dado graça e proporcionado para reunir como igreja. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, a promessa de Jesus, e nós estamos aqui com essa fé, com essa consciência, senão não valeria a pena sair de casa nesse frio, era melhor ficar ali enrolando nas cobertas, fazendo outras coisas, né? Mas o que nos motiva é a certeza da palavra viva que nos visita, que nos alcança, e nessa manhã nós vamos meditar na palavra, na carta de Judas no Novo Testamento. Eu vou orar, nós estamos com um desfalque musical aqui hoje, o Juliano e Jamiles, que sempre nos abençoa aqui com o louvor, hoje não pôde vir, então o nosso culto vai ser mais reduzido, teremos apenas a oração e a partilha da palavra, e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para nos dar graça, sabedoria, né, inspiração, iluminação, para que esses próximos minutos aí sejam edificantes, faça valer a pena para quem se deslocou da sua casa até chegar aqui, e faça valer a pena para você também que está nos acompanhando online, ou para você que pode assistir também posteriormente essa mensagem, essa reflexão. Espero que seja um momento bom para todos nós. Você também que nos acompanha pode, no final, depois da mensagem, deixar o seu pedido de oração para a gente orar uns pelos outros, né? Graças a Deus nós temos um Deus que nos atende, os seus ouvidos estão sempre atentos, como diz o profeta Isaías, sua mão sempre estendida, e como disse Jesus, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouvistes. E o Senhor é um Deus que nos ouve, e nessa vida cheia de dores, de adversidades, de altos e baixos, a oração para nós é refúgio e fortaleza, né? Então, graças a Deus por isso. Vamos orar então para a gente pedir a Deus para nos abençoar, nos iluminar aqui nessa reflexão, e que a nossa vida seja tocada de alguma forma pela palavra, provocada, interpelada por ela. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos entregar esse momento a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, nesse domingo, meu Pai, pela manhã, de nos reunirmos, de parar a nossa rotina, as nossas demandas, os nossos hábitos, para, ó Deus, ouvir a Tua voz, para nos conectarmos ao Senhor. Sabemos da importância disso para nós. O Senhor mesmo nos ensinou que quando a gente deve orar, tem toda uma postura de concentração, de devoção, de dedicação. E nós que vivemos uma vida muito corrida, às vezes muito dispersa, não que o Senhor esteja alheio a essa rotina nossa, nós sabemos que o Senhor faz parte e participa e está presente em tudo que a gente faz, mas nós sabemos que precisamos daquele momento dedicado, onde nós entramos dentro do nosso coração, que seria o quarto do nosso coração, fechamos a porta e nos dedicamos ao Senhor. Precisamos disso, precisamos de nos prostrar diante do Senhor, ouvir a Tua voz em silêncio, não, ó Deus, muitas vezes tomados pela correria, assim como Marta e Maria, mas sabendo e ouvindo a Tua palavra que diz que pouco é necessário, senão uma coisa só, e nós queremos nessa manhã escolher a melhor parte, assentar os Seus pés, ouvir a Tua palavra, ser provocada por ela, entregar o nosso coração ao Senhor, porque reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Nós estamos aqui porque precisamos, nós estamos aqui porque dependemos, nós estamos aqui porque Tu és o ar que respiramos, Tu és a fonte de água viva que sacia a nossa sede, e em nenhum outro lugar podemos saciar a nossa sede, em nenhum outro lugar, Senhor, ouvimos palavras de vida eterna que preenchem o nosso coração, seja porque vivemos dias difíceis, desafiadores, seja porque vivemos até calmaria, em tudo nós precisamos do Senhor, em tudo nós dependemos do Senhor, e é por isso que nós queremos oferecer ao Senhor nessa manhã o nosso coração como oferta maior, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e voluntário ao Senhor nessa manhã. Receba, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, perdoa os nossos pecados, ilumina-nos, transforma-nos sob a luz do Teu rosto e, sobretudo e principalmente, vem com Teu Espírito sobre nós, visite a cada coração, sonda cada coração, meu Deus, cada necessidade,
Ó Deus, cada demanda que cada um tem, meu Pai, vem preencher o nosso coração, trazendo paz, trazendo quietude, trazendo refrigério, nos fortalecendo, meu Deus, e nos conectando com o Senhor, que é fonte de vida. Essa oração se estende aos nossos irmãos que estão também nos acompanhando online agora, que parou tudo para ouvir, ó Deus, e para cultuar junto com a gente, que o Teu Espírito Santo também os visite nesse momento, ou aquele que também posteriormente pode assistir essa mensagem, essa reflexão, que todos nós possamos ser edificados pela Tua palavra, porque sabemos como isso faz toda a diferença, meu Deus, quando nós ouvimos e aprendemos do Senhor, e aprendemos da Tua palavra e a colocamos em prática, ó Deus, nós firmamos a nossa casa, a nossa existência, a nossa vida sobre a rocha, porque sabemos que nessa vida vem tempestades, vem, ó Deus, tormentas e chuva com ímpeto, mas nós permanecemos firmes sobre a rocha que é o Senhor. E é nessa certeza de que enquanto nós paramos tudo para ouvir o Senhor, nós temos a certeza que o Senhor vai nos enraizando sobre a rocha que é o Senhor, para que nós possamos viver cada dia e em cada dia dando glória ao seu nome, em cada dia experimentando a certeza do seu amor em tudo, mesmo a despeito de dificuldades que parecem não ter o teu amor, mas nós descansamos nesse amor que lança fora todo medo. Então, meu Deus, sacia a nossa sede nessa manhã. Então, Senhor, sacia a nossa fome de Ti e receba a nossa ação de graças, a nossa vida, a nossa sede de Ti como louvor, e receba também as nossas infinitas ações de graças por tantas coisas quantos o Senhor tem feito sobre nós, provisão, livramento, saúde, alívio, ó Deus, experimentando amor, graça do Senhor, amizade, companheirismo. Obrigado, Senhor, por ser presente na nossa vida. Obrigado por ter a certeza de que jamais estamos sozinhos. Obrigado porque está tudo sob controle, porque estamos escondidos debaixo das suas asas. É o que nós oramos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria meditar num texto que me provocou nessa semana, na carta de Judas. Carta de Judas é um texto muito pequeno, que está lá no Novo Testamento, facílimo de achar, antes de Apocalipse, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia, e a carta de Judas, ela tem 24 versículos, não tem capítulo, né? É só um capítulozinho, é uma carta pequenininha, e que foi escrita ali entre o ano 60 e 70 depois de Jesus, provavelmente escrita por Judas, não o Iscariotes. Não há tanta certeza de qual Judas foi, tudo indica que não era o Iscariotes, né? Até porque ele acabou suicidando, então já estava no ministério de Jesus ali, coisa de pouco tempo, né? A gente está falando de 3 anos de ministério de Jesus, talvez ele não tenha escrito, consenso aí na tradição. Mas acredito que pode ter sido Judas, alguns vão chamar de Judas Tadeu, né? Irmão de Tiago, que seria o irmão de Jesus. Então, talvez o irmão de Jesus seria Judas, irmão de sangue mesmo, né? Claro, vai ter outras leituras teológicas, especialmente da tradição do catolicismo romano, onde vai resistir essa ideia de que Jesus teve irmão consanguíneo, né? Pela virgindade de Maria, e então eles vão falar que isso na verdade, ele era primo, porque usa a mesma palavra no grego, aí tem essas diferenças que, na verdade, pouco importa para nós aqui, o que importa mais é o conteúdo mesmo, e é um conteúdo muito parecido com a segunda carta do apóstolo Pedro. E o que chama atenção nessas duas cartas, a segunda carta do apóstolo Pedro e a carta de Judas, é que uma carta que estimula a gente a ter uma espiritualidade mais crítica, mais atenta, né, e mais madura, né? Ela nos estimula a julgar, né? E é uma coisa que o senso comum religioso, a gente fala, olha, irmão, cuidado, né? A gente tem medo de julgar, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque geralmente a gente julga errado, né? A gente acaba julgando o que não deve ser julgado e deixa de julgar o que deve ser julgado. O que a gente julga e que não deve ser julgado? A questão moral. O irmão pecou. O irmão está em pecado. Isso a gente não deve julgar, porque nós somos pecadores tanto quanto. Então, Jesus fala, olha, você está reparando
no olho do seu irmão, no seu irmão, sem enxergar a trave que está nos seus olhos, né? Querendo tirar o cisco do outro. Então a gente acaba fazendo juízo moral, é o moralismo. O moralismo nos convida muitas vezes a esse exercício do juízo infamatório, do juízo que não devemos praticar. E o juízo que geralmente no ambiente religioso a gente não pratica e que deve, que é muito estimulado no Novo Testamento, é o de julgar os espíritos, julgar a palavra, julgar, discernir o conteúdo, né? Julgai os espíritos para ver se procedem de Deus. E aí a gente pensa que julgar os espíritos é ter principalmente que a gente vem de ambientes mais pentecostais e acha que o discernimento de espírito é só para os especiais, assim, aquele cara tipo assim, aqui está com cheiro de demônio, isso aqui não é de Deus. Não é isso, não é esse misticismo. Julgar o espírito é julgar o pensamento, julgar o conteúdo, para ver se procedem de Deus. E o Novo Testamento, as cartas especialmente, do apóstolo Paulo, essas demais cartas, também chamadas de cartas universais, elas têm muito estímulo para a gente julgar esses espíritos, julgar esse conteúdo da mensagem. E isso é muito interessante porque há preocupação no Novo Testamento, há muito mais preocupação com os falsos ensinos e com os falsos espíritos, né, falsos profetas, do que com o diabo. Não há aquela preocupação com o diabo, há preocupação com o diabo do falso evangelho, com o diabo do coração humano, da ganância que se traveste de piedade religiosa. E aí esse texto é praticamente uma repetição da segunda carta de Pedro, onde também vai falar dos falsos profetas, das heresias ou do falso ensino. Só que o que chama muita atenção é que ele começa a criticar, olha, isso aqui não é evangelho, esses falsos profetas são assim, ele traça um perfil deles, mas ele não fala o que é o evangelho de fato assim. Porque a sensação que dá para a gente, lendo o texto, é sempre apontar para o outro. E eu não queria fazer esse exercício para a gente. Eu queria que a gente lesse esse texto e principalmente aplicasse aquilo que eu vou trazer aqui para nós, e não pensando no outro. Eu já tive uma fase bem crítica, assim, quando você começa na teologia, você fala, isso aqui é foda, isso aqui não é, aí você fica extremamente crítico. Que bom estar exercendo essa maturidade, essa faculdade mental, né, essa crítica. Mas eu já passei dessa fase, assim, né? Porque o negócio ficou tão bizarro, assim, no meio religioso, que até um cachorro vira-lata que passa na rua percebe que aquilo ali é o anti-evangelho. O cara cobrando 10 mil reais para pregar, unção de não sei o quê, falando palavrão no púlpito, uma panaceia danada, um comércio religioso. Puxa vida, você pega até um ateu, ele sabe que isso não é o que eu digo. Sem conhecer o evangelho, ele sabe que não é. Eu lembro de um pastor lá em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá na Câmara Municipal, um homem muito respeitado, pastor Aguilar Porto. Aí eu estava fazendo um estudo lá onde eu estava trabalhando sobre o movimento o neopentecostal, principalmente a teologia da prosperidade, e ele até brincava, né, que era muitos do movimento neopentecostal, até um gato que passava na rua, sabia que aquilo ali era um anticristo, né? Por que anticristo? Anticristo no sentido de ser anti a mensagem de Jesus Cristo, que é misericórdia, graça e tudo mais. Então a gente passa por essa fase que é importante. Por que é importante? Porque senão a gente fica naquela espiritualidade muito romântica, né? Oh, irmão, cuidado. Enquanto isso, o cara enriquecendo do nosso lado, se gloriando no púlpito que está com um relógio caríssimo e que deu de oferta uma Ferrari, umas coisas bizarras. Igual eu fui em um congresso uma vez em Goiânia e eu vi um pastor usando Malaquias 3, né, para pedir dízimo num evento riquíssimo, sim, e fazendo chantagem que se não estivesse roubando de Deus, que Deus ia jogar esterco na cara deles, um negócio assim absurdo. E assim, eu não estava acreditando que a galera estava tomada, o inconsciente coletivo assim, acredita nessas coisas, né? O todo, né, o coletivo, às vezes, ele é muito burro mesmo. E aí, eu vi irmão assim, doando Ferrari. A gente não sabe até onde isso é verdade também, se não for um combinado, porque isso rola demais nesses movimentos, né? Aquelas revelações. Ô, gente, até qualquer um vai saber que isso é um anticristo. Então, eu não queria ler esse texto pensando que o anticristo está lá, pensando que o falso evangelho está lá, que os caminhos espirituais errados estão lá, mas que a gente, por vezes, pode passear por esses caminhos. Eu queria trazer para nós 3 caminhos espirituais que não devemos seguir. É o que a gente chama, na teologia, a gente chama isso de teologia apofática. Apofática é aquilo que não é. Às vezes a gente tem dificuldade de definir o que é.
Porque também se a gente define o evangelho é simples, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus, isso são as definições mais clássicas. Mas se a gente reduzir o evangelho a um pacotinho de coisas, a gente também engaiola o evangelho, engaiola Deus. Então é mais fácil definir o que não é. É a teologia apofática. Então o que que não é? A carta de Judas vai falar assim, olha, o que que não é o evangelho? O que que não é a tradição que recebemos dos santos, diz Judas? Que ele não queria nem falar isso. Ele queria falar sobre a salvação que é comum a todos. Ele endereçou essa carta a qualquer cristão, não é uma igreja específica, provavelmente escrevida da Palestina. Só que o povo estava sendo, 70, 80 depois de Cristo, já estava sendo tomado por tantos falsos profetas, ensinando caminhos espirituais errados, que ele começa a fazer um tratado. Aí ele vai traçar qual é o perfil desses falsos profetas, né? E aí ele vai falar primeiro que era líderes que transformavam a graça em libertinagem, né? A certeza da graça, do perdão de Jesus em libertinagem. Quando a gente ouve isso hoje, é quando a gente pensa assim, realmente, nós estamos perdoados em Cristo, conforme diz a carta aos Hebreus, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Nós estamos perdoados ontem, hoje e para sempre. Só um pecado que talvez a gente pode cometer, que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, se a gente chegar nesse nível de diabolice existencial, assim, de rejeitar de maneira explícita, como os fariseus fizeram, rejeitar Deus em nome de qualquer outra coisa, às vezes até da nossa própria religião, a gente rejeita Jesus. Então, a gente sempre pensa nisso, que transformar a graça em libertinagem e pensar, bom, já que eu estou perdoado, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Não, então está tudo resolvido. Tem um monte de crente que infelizmente pensa assim. Se ele descobrir que ele está perdoado para sempre, ele fala assim, é? Então para que eu estou pagando o preço? Quer dizer, ele está vendo a espiritualidade dele como um castigo, um karma, não é como liberdade. Né? Eu estou perdoado e justamente por estar perdoado, eu ando nele, ando como quem é perdoado. Eu não faço errado porque eu sei que é mal, porque é nocivo. Santidade e sanidade no Evangelho, sanidade tem a ver com aquilo que é saudável, anda junto. Por que eu não vou cometer o pecado? Porque me faz mal. Não é porque eu vou para o inferno, não. É porque me faz mal e Jesus tem me dado graça para fugir disso que me faz mal. E se porventura, mesmo não querendo, porque eu sou esse ser ambíguo, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, mesmo cometendo aquilo que eu não quero, que faz mal para mim, eu estou perdoado em Jesus. Esse é o Evangelho, simples assim. Só que aí muitos pensam assim, mas aí então quer dizer, já está tudo resolvido, então se eu trair minha esposa, fazer o que eu quiser, a gente vai para aqueles pecados morais horrorosos, está tudo resolvido. Aí a gente sempre faz essa leitura de que isso é transformar a graça em libertinagem, e de certa forma sim. De certa forma sim. Né? Não querer Deus e querer só o perdão de Deus. Isso é transformar a graça em libertinagem. Mas para esses falsos profetas tinha uma questão que eles tinham uma influência de uma filosofia religiosa chamada gnosticismo, que fazia um divórcio entre o que é espiritual e o que é material. O espiritual, para isso, eu podia andar com Deus, falar em línguas e tudo mais. O material era divorciado disso. E para eles a carne era má. E uma forma de me elevar espiritualmente era reduzir a carne ao nada. E eles tinham duas formas para reduzir a carne ao nada, as nossas paixões, as nossas pulsões, os nossos desejos, né? Era ou saciando todos os seus desejos, que era o hedonismo. Então eles entregavam a carta aqui vai falar que eles se banqueteavam nas festas. Existia a festa que precedia a Eucaristia, né, do ágape, que era comum na igreja primitiva, onde tinha ceia, aí eles faziam imoralidade sexual nesse nível, mas os caras tinham uma boa palavra. Então o cara tinha eloquência, ele falava bem, ele era emotivo, fazia milagre. Esses milagrezinhos aí fabricados, né? Nenhum milagre, você fala, esse é milagre mesmo, esses milagrezinhos aí de dor de cabeça, essas paradas, né? E aí, então ele falava, olha, transformava a graça em libertinagem, ou é pela a entrega indiscriminada do prazer, ou pelo legalismo religioso. O legalismo religioso também reduzia a carne, que a gente chamava de ascetismo. A gente vê isso na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo condena, falando, olha, ficar reprimindo tudo de maneira legalista também não tem poder contra a carne, contra a sensualidade.
É me entregando ao Senhor, em comunhão com Ele, que eu vou sossegando isso, vou discernindo o que é bom, o que é mal. Prazer é sempre prazer, mas existe bom prazer, existe mau prazer. Então essa era uma característica. Existia um certo liberalismo moral entre eles. E que nos nossos dias tem também. Segunda coisa que ele traçava, que esses falsos profetas, eles eram sonhadores alucinados. É a expressão que ele usa em um dos versículos, né? Que eles se achavam muito místicos. Olha que coisa estranha. Ao mesmo tempo que eram extremamente morais, se arrogavam assim, olha, Deus me falou, eu senti de Deus, eu vi. Engraçado que teve uma fase da minha vida que eu sempre achava isso, e eu ficava angustiado sem saber o que era eu e o que era Deus. Hoje, para mim, pouco importa. Eu e Deus a gente mistura. Frequentemente eu acho que sou eu, porque Deus quer que eu seja maduro o suficiente para tomar as minhas próprias decisões, mas eu era daquele que ficava querendo saber se eu vou no culto com a camisa verde ou com a camisa azul. Então queria saber a vontade de Deus. Isso tem uma cara piedosa demais assim, mas esses caras usavam esse discurso que às vezes parece muito piedoso. Não, eu senti de Deus essa semana, igual esse texto aqui. Estou compartilhando com vocês esse texto. Eu senti de Deus? Não, senti eu mesmo. Né? Mas eu e Deus, nós nos misturamos aqui. O Espírito Santo está em mim, e amém. Aí tem hora que fica tão claro que eu falo assim, nossa, isso aqui foi uma inspiração do Espírito Santo. Por que eu não estava pensando em outra coisa na hora, né? Então, às vezes, a gente fica com esse discurso místico demais, e esse é um problema. Porque o misticismo toma muito espaço na espiritualidade quando há pouca instrução, quando há pouco ensino, quando há pouco evangelho. Onde falta a palavra, onde falta púlpito bom, tem bagunça. Ou misticismo, ou profecia demais, ou louvor demais, ou campanha demais, ou pragmatismo demais, ou louvor demais, emoção demais. Então tem isso. Você vê o ministério de Jesus. O ministério de Jesus tinha sinal, mas o ministério de Jesus era ensino e prática, né? E a prática de Jesus sempre com quem? Com os mais vulneráveis. Então essa trinca do ministério de Jesus tinha mística? Tem. Os sinais acompanham os que creem. Não existe um culto aos sinais nesse sentido. E esses caras eram muito sonhadores, né? Sonhadores alucinados. Lembrando até uma expressão do Antigo Testamento, onde os profetas, os falsos profetas da época de Jeremias, Isaías, também se arrogavam ter muitas visões. Deus me mostrou seu CPF. Para que isso? Onde que está o conteúdo da palavra? Eu aposto, o Judas aqui, né, está chamando a atenção. E aí ele fala que eram esses falsos profetas eram ignorantes e difamadores. Por quê? Se eles têm uma imoralidade, uma prática imoral, se eles têm um misticismo e não gostam de instrução, a tendência é ter uma espiritualidade obscurantista, ignorante, fechada, fundamentalista. E eles difamam tudo que não entendem. Ah, mas esses caras dessas teologias, para que teologia? Para que estudar? Não vai para a faculdade. Aí, ó, tá vendo aí, ó. Aí é fácil, né? A gente cria um espantalho e condena todos os professores de história de comunista, e a gente vai ficando ignorante, assim, ó. Aí a gente nunca está nas federais, a gente está sempre na igreja, né? E aí essa galera vai sustentando isso. E aí, o Judas vai falar que esses falsos profetas, eles traçaram 3 caminhos que eu gostaria que a gente pensasse para nós, que a gente não deve seguir, que eles seguiram. E que a gente tem que tomar cuidado, que a gente passa por esses caminhos. Esses 3 caminhos, está no versículo 11 e no versículo 12. Diz assim, Judas 11, 12, né? Não tem capítulo, né? Então versículo. Ai deles quem? Desses falsos profetas. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ele evoca 3 personagens do Antigo Testamento: caminho de Caim, ganância de Balaão e revolta de Corá. Essas 3 características esses falsos profetas têm, mas são caminhos espirituais que, seja por influência de alguns pastores ou não, ou de profetas, falsos líderes ou não, nós trafegamos por eles. E eu queria trazer essa mensagem para nós, e não ficar aqui num criticismo barato, falando de, não, eu já passei dessa fase. Mas é para nós. Quais são esses caminhos? Qual que é o caminho de Caim que a gente não deve seguir? Qual que é o caminho de Balaão que a gente não deve seguir? E qual que é o caminho de Corá que a gente não deve seguir também?
E esse texto é muito interessante, porque além dele usar essa ilustração, você vê como que a Bíblia a gente precisa de saber ler o texto, né? A gente está falando de um texto de 2000 anos, um texto milenar. Você tem que ter um adequado instrumental, né, para a interpretação desse texto. Esse texto, por exemplo, faz muita menção do livro de Enoque, que não está na Bíblia. Ele fala, por exemplo, no versículo 6 e 7, que eles eram insubordinados, que eles não respeitavam nenhuma liderança, e eles compararam ele a homens astutos, austeros, soberbos, que não obedeciam a Deus. E aí ele faz uma menção a um texto que está no livro de Enoque, que fala, por exemplo, que o anjo Gabriel contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés. Isso não está na Bíblia. Onde que está isso? Como é que eu vou ler e interpretar esse texto adequado se eu não tiver outros instrumentais para compreender isso? Aí você tem que entender a leitura do primeiro século. Nesse primeiro século, os livros apócrifos eram muito comuns, livros que não foram para o nosso cânon bíblico, né? Ou seja, a nossa leitura bíblica ela não pode ficar presa só na Bíblia nesse sentido, senão, né, é suficiente, mas a gente corre risco de ter uma leitura reducionista demais. Então a gente tem que dialogar com outras culturas também. Eu estou dizendo isso porque esse texto faz menção de livros apócrifos e agora ele faz menção de figuras que a gente já conhece, né? Que é aqui o caminho de Caim, de Balaão e de Corá. Então, quais são esses três caminhos que a gente não deve seguir? O primeiro é o caminho de Caim. Você lembra da história de Caim e Abel, né? Gênesis capítulo 4. Caim e Abel, descendentes de Adão e Eva. Caim e Abel viviam com Deus, beleza, aquela coisa. E um dia, Caim e Abel foram apresentar uma oferta para Deus. Abel apresentou a oferta animal, provavelmente um cordeiro. Deus agradou da oferta de Abel e de Abel e sua oferta. E Caim fez a sua oferta, beleza, de boa, só que a sua oferta era de cereal, assim. Parece que Deus é vegetariano, né? Até parece que o texto está querendo preocupar, defender aqui que Deus gosta de carne. Se você pegar o texto bíblico, você vai chegar lá em Isaías, você vai ver que o próprio profeta Isaías vai falar que Deus não tem prazer em morte de animal, em sangue de animal, tem todos os animais. Deus prefere churrasco do que comida vegetariana. Não é isso. E aí, quando Caim vai apresentar a oferta de cereais, Deus não aceita a oferta de Caim. E cai o semblante de Caim. Quando cai o semblante de Caim, é a comparação, né? E como que isso às vezes passa por nós? Às vezes a gente passa pelo caminho, oh Deus, por que eu, né? Por que o Senhor está abençoando mais Abel, não está eu? Eu ofereci minha oferta. E tudo bem. Quem nunca fez essa pergunta? Por que esse irmão aqui tem mais sorte que eu nisso? Por que, puxa vida, por causa de um ponto eu não passei? Oh meu Deus, bate esse espírito de Caim na gente. O problema de Caim é que Caim queria ter uma vida com Deus sem relacionamento com Deus. Tanto é que, quando Deus chama Caim para conversar, chama Caim para ter relacionamento com ele em meio ao seu conflito, ele fala, seu Caim, por que caiu o seu semblante? Ele não falou nada, fugiu de Deus. Já tomado por um espírito de comparação e de maneira muito selvagem e primitiva, ele mata Abel. Mas antes dele matar Abel, Deus tentou chamar ele para conversa. E falou assim, olha, se procederes bem, não é que será aceito? Olha só, Deus está querendo dizer para ele assim, olha, não é a sua oferta, não é porque eu gosto mais de carne do que de frutas e cereais. É o coração. E ele queria só apresentar uma oferta. E quantas vezes a gente tem uma relação só ritual? Só de oferta, sem um relacionamento mesmo. E quando eu estou falando relacionamento com Deus, não é só um relacionamento de ter vida com Deus em casa, isso é uma etapa também, mas é um coração todo voltado. E às vezes a gente tem uma relação com Deus mais religiosa. Então o caminho de Caim seria um caminho de uma religião sem coração, de uma religião sem espiritualidade. E como que isso é muito sutil, a gente tem isso. Você nunca deu uma passagem de uma semana sem esquecer de Deus, não? Fala que Caim te habita. Geralmente a gente dá mais aquela lembrada de Deus, ou quando o bicho está pegando, né? Ou quando tem alguma culpa. A culpa também é danada. E que bom, né? Essa é uma boa ferramenta da culpa, só não pode virar uma neurose. Mas a gente dá aquela esquecida. E o que Deus quer com Caim é um relacionamento de fazer da vida o culto. E do culto a vida. Não é fazer do culto só a oferta de cereal. Por que ele agradou de Abel? Porque Abel deu a oferta e Abel era a oferta.
O coração era a oferta. Então a verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que não é ritualística. Não é de hora marcada aqui. Isso aqui é importante para nós, é gostoso e tal, mas ir lá na sua casa, ir no dia a dia, como é que está a sua conexão com Deus? Você se mistura com Deus? Virou uma coisa homogênea, você e Deus? É isso. Porque senão a gente fica na espiritualidade de Caim, de fazer evento religioso. E evento religioso é evento, não é nada, é só um evento. O que importa é o espírito em verdade. O que importa é o dia a dia, é o seu coração voltado. E o que chama mais atenção é que Deus, Ele dá chance para Caim, né? Eu até vi uma pregação do Ed, maravilhosa, falando de Caim e Abel, inclusive, onde ele fala que Deus queria tratar o sofrimento dele, porque ele ficou chateado. Poxa, agradou de Abel, não agradou de mim. Ficou... O que ele precisava? Precisava te falar ali, né? O que foi? Por que você está chateado? Ele não falou, não. Ele falou assim, olha, tá aí, se você tivesse procedido bem, você ia ser aceito. Agora o pecado jaz a porta para ti dominá-lo. Aí ele sai e mata Abel. Talvez se ele tivesse batido um bom divã com Deus ali, fosse, oh Deus, vou ser sincero, achei uma sacanagem. Fiz de bom coração lá, peguei as melhores frutas, os cereais lá, trouxe para o senhor aqui. Aí o senhor agradou de Abel. O que está acontecendo? Às vezes Deus fala, não, deixa eu te contar, é porque eu não quero só o ritual. Eu não quero só o ritual, eu quero o coração. Quantas vezes a gente tem uma espiritualidade de hora marcada, uma espiritualidade ritualística, uma espiritualidade que até tem momento com Deus em casa, mas ainda está desconectada do todo. E a verdadeira espiritualidade é transformar a vida em um culto e o culto é a vida. Isso mudaria tudo, porque a gente pararia de fazer religião e viveria a genuína espiritualidade do Evangelho. Por isso que Jesus não fez religião. As minhas palavras são espírito e vida. Jesus não fez igreja para fazer um culto ensinando qual que é a liturgia de Jesus. Não. Jesus convidou a viver no chão da vida. Por onde andares, pregue o Evangelho. Está vendo como é que é outra coisa, a diferença entre espiritualidade e religião? Mas o Caim nos habita. E às vezes com Deus a gente tem esses conflitos. Poxa, alguém já disse, né, que o diabo mora na comparação. Aí você tem a casa maravilhosa, você tem tudo que você precisa. Aí um dia você vai na casa de alguém, de Deus também, um cara muito mais próspero, e você dá aquela comparada. Você dá aquela visitada no Salmo 73, né, o 73, 71, que fala lá do salmista que também sofreu com a comparação. Oh, eu ando com o Senhor, por que isso acontece? Tá, isso visita o nosso coração humano, né? Visita o nosso coração humano. O que eu tenho que fazer? Correr de Deus? Não, correr para Deus. Caim correu de Deus, eu tenho que correr para Deus, expor, curar pela palavra. Ali se tivesse uma conversa com Caim, ele não tinha matado Abel e convivia. Falou assim, tudo bem, a vida é assim, depois você vai ser aceito também, e a gente vai vivendo. Mas a inveja, às vezes trafega, esse caminho de Caim, era o que tinha nos falsos líderes lá que Judas está condenando. O que é que eles faziam? Oferta, culto maravilhoso, produzir um evento maravilhoso, um evento religioso maravilhoso, espetáculo religioso, mas o coração estava longe. E não é diferente do que Jesus sempre denunciou. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que Deus quer não é crente que frequenta a igreja exclusivamente. Deus quer, não é gente que sabe o evangeliquez, que sabe versículo bíblico, que é coração convertido no dia a dia. Depois, esse cara aqui tem um cheiro de Jesus, ele tem um perfume de Cristo. Está vendo aqui, ó? Esse cara que está sentado trabalhando, ele está fazendo culto. Nossa, ele pegou o ônibus, mas aqui está com cheiro de oferta agradável, de Abel. Está com cheiro de oferta agradável. E quantas vezes a gente não tem um espírito de Caim na nossa espiritualidade? Tem mesmo. O que é que a gente tem que fazer? Colocar isso diante de Deus. Colocar isso diante de um aconselhamento, diante de uma terapia. Falou, tá me habitando aqui essa inveja de Caim. Está me habitando aqui essa comparação. Está vendo? Então eu queria pegar o texto para nós, e não para os falsos profetas, que é fácil chegar aqui e ficar criticando esse monte de maluquice daí que está aí. Então, tomamos cuidado com isso. Com o caminho de Caim, que é a religião sem coração. O segundo caminho que a gente não deve seguir é o caminho de Balaão. Quando ao invés da gente ser usado por Deus,
a gente usa Deus. Você lembra da história de Balaão? Que os moabitas estavam com medo de Israel. Israel tinha passado pelo meio do mar, do Egito, né? Afundou o povo do Egito. E aí eles passam pelo deserto e Deus vai prosperando, até que chega uma hora que eles têm que passar por Moabe, e os reis dos moabitas, a fama de Israel ficou grande, porque destruiu o Egito, o maior império do mundo, né? Com seus exércitos, abriu o meio do mar, ele estava com medo. E aí os moabitas, muito místicos, com seus cultos a Baal, chamaram um profeta, um homem muito místico, um vidente, falou assim: olha, eu vou te pagar aqui para você usar os seus dons de profecia. Era um homem pagão, era um moabita, para amaldiçoar o povo de Israel. E antigamente essas batalhas eram uma espécie de deus tribal. Cada deus tinha sua tribo. Cada tribo tinha o seu deus. Então um enfrentava o outro, amaldiçoava o outro em nome dos seus deuses. Isso aconteceu, por exemplo, com Davi e Golias. Isso era muito comum, por exemplo, em tradições primitivas de matriz africana. Então era comum uma tribo indígena enfrentar a outra e fazer um feitiço contra a outra, porque era uma guerra para eles também de deuses. E não é muito diferente aqui. E aí, o que acontece com o povo moabita? Eles pedem para ele amaldiçoar. Isso acontece com Davi e Golias, porque Golias amaldiçoava Davi em nome dos seus deuses filisteus. E quando Davi vai a Golias, o que Davi fala? Você vem contra mim com espadas e varapaus, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Era também uma guerra religiosa, uma guerra de crença. E aqui tem esse cenário. Aí ele paga Balaão para amaldiçoar o povo. Gente, olha que doideira. Aí o Balaão vai, então tá, amanhã eu vou lá e vou amaldiçoar o povo. Aí ele vai consultar, ele é um homem muito místico, muito esotérico, vai consultar os seus deuses lá para amaldiçoar o povo. Quem aparece? Javé. Aí Javé aparece para Balaão e fala assim: olha, você nem ousa amaldiçoar esse povo, porque contra esse povo não vale encantamento não. Se eu fosse você, não ia não. Aí aparece por ele 3 vezes. E 3 vezes ele tenta conversar e não vai. E aí, na última, Deus fala assim: Javé fala com um moabita pagão. Olha que trem doido. Fala assim: olha, se você for, você só vai falar o que eu disser. Você não vai, porque a cada tentativa estava aumentando a oferta. Olha que coisa horrorosa. É muito parecido com os nossos dias também, né? Onde a galera vende os dons, tudo hoje virou comércio. O profeta, o apóstolo Pedro vai falar: olha, e nos últimos dias farão comércio de vós. Virou coisa. Vende igreja, vende templo, vende dom, vende pregação. Tudo virou dinheiro, comercial purinho. E isso remetendo a Balaão. Nas 3 tentativas, eles estavam aumentando a proposta, aumentando a oferta, as honrarias. Está lá em Números 22. E aí, na terceira vez, Deus fala com ele: olha, vai. No que ele estava indo, ele estava disposto a, já que ele foi pago para amaldiçoar o povo, a jogar ali uma praga no povo de Israel, né? Só que aí tem a história da jumenta de Balaão, né? Clássica jumenta de Balaão, que vê o anjo, e quando vê o anjo, ela trava, e ele bate na jumenta. E aí a jumenta continua a acompanhar, vê o anjo de novo, bate na jumenta, até que a jumenta fala. E ele ainda dá uma tirada na jumenta, né? Ele falou assim: você não está vendo que tem um anjo aí? Ele falou assim: não, mas eu estou te tratando mal. E desceu a pancada na jumenta, jumenta falou, aí ele viu que era Deus, que era Javé, e na hora de amaldiçoar o povo, ele acaba abençoando. Só que Balaão era um cara que estava interessado na ganância, a ganância de Balaão é usar Deus. Opa, peraí, eu fui usado aqui com os meus dons, vou ficar no meio deles. Mas ele mesmo não era transformado. A prova diz que Balaão fica no meio do povo de Israel e ele começa a cultivar uma cultura dos israelitas casar com as moabitas, que não podia. Isso depois da inserção de Balaão no meio do povo. Ou seja, o cara era usado por Deus, foi usado por Deus para falar uma profecia de bênção, profecias inclusive de Jesus na boca de Balaão. E ele vai para o meio, mas ele não era alguém transformado. E aqui tem um caminho que a gente não deve seguir, que é o caminho de ser usado por Deus e não ser transformado por Deus. Esse é o caminho de Balaão. A doutrina de Balaão foi essa: profetizava, ganhava dinheiro com aquilo, vendia os seus dons, mas ele mesmo não era transformado. Aí tem uma frase
uma frase bonita de Chet que fala assim: olha, o povo de Israel não podia ser amaldiçoado por Balaão, mas pôde ser corrompido por Balaão. Esse é um caminho espiritual que a gente não deve seguir, que é o caminho de apenas usar a Deus e não querer andar com Deus para ser transformado por Ele, porque eu posso usar a Deus para os meus caprichos, isso é muito comum. Então, preciso de uma bênção, Deus, preciso de uma proteção, Deus, e que bom que eu preciso mesmo. Tem coisa que a gente busca a Deus por mero capricho. É aqueles testemunhos que o cara fala assim: olha, eu tinha 2 açougues, agora para honra e glória do Senhor eu tenho 5. Que testemunho, né? Eu quero ver se você é um bom marido. Isso para mim, pelo amor de Deus, é arrotar uma vaidade totalmente desnecessária. Você falou assim: olha, eu tinha 2 açougues, agora eu tenho 5, inclusive os 5 têm ação social para isso, aí já melhorou. Mas a gente tem esses de capricho, de vaidade. Então, agora eu estou sofrendo, pedindo a Deus para me dar 2ª fazenda. Para quê? Mas a gente usa Deus para esses caprichos. E às vezes a gente usa Deus por necessidade mesmo, e tem que usar, né? Não usar no sentido instrumental de Deus, mas se socorrer a Ele. Mas, quantas vezes a gente deixa de ser transformado por Ele no caminho? Que é o que aconteceu com Balaão. Ele era usado por Deus, mas não deixava ser transformado por Deus. Era o que acontecia também com os falsos líderes aqui da carta de Judas. Tinham dons, mística, mas não eram transformados. E a gente precisa de uma espiritualidade que não é só usar a Deus, é deixar Deus nos usar e deixar Deus principalmente nos transformar. Até anotei alguma coisa aqui. Balaão foi usado por Deus para abençoar Israel, mas seu coração era corrompido pela ganância. O versículo 32 de Números 22 fala assim: olha, seu caminho é perverso diante de mim, disse Deus. E olha que Deus estava usando Balaão para falar uma profecia para Israel. Ou seja, às vezes a gente é como aqueles líderes, a gente pode ser usado, tem um relacionamento ali de socorro, mas e o seu coração? Em que você é mais parecido com Jesus? A espiritualidade nossa tem que ter essa aparência de uma pessoa melhor, de ser mais parecido com Cristo, mais misericordioso. Eu não devo seguir esse caminho. Se eu não devo seguir o caminho de Caim, que era uma religião sem coração, eu não devo seguir o caminho de Balaão, que é uma religião tomada pela ganância, de usar Deus. Eu até tentei, eu lembro de uma frase de Agostinho, Santo Agostinho, nas Confissões, onde ele fala sobre a gente usar a Deus e Deus nos usar. Eu esqueci essa frase, uma frase muito bonita, eu vou ver se eu acho ela, depois eu mando nos grupos lá, que a gente tem essa tendência, às vezes, de usar a Deus e não deixar Deus nos usar para ser uma pessoa melhor, para ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. Então esse é um caminho que a gente não deve seguir. E o terceiro caminho que a gente não deve seguir, perigosíssimo, é o caminho de Corá. Você lembra da história de Corá, Datã e Abirão? Números 16, o povo de Israel reunido no deserto, Deus trazendo instruções, falava face a face com Moisés, de repente Corá, Datã e Abirão, peraí, mas Deus pode falar com a gente também. Ele foi insubmisso, insubordinado à voz de Deus através de Moisés. Tentou fazer uma sedição espiritual contra Moisés, levantou ali um motim contra a liderança de Moisés, tentou fazer o sacrifício. Ele era levita, não podia ter função sacerdotal, tentou ser sacerdote por conta própria, pastor de si mesmo, e aí Deus condena, a terra abre e engole Coré, Datã e Abirão e boa parte dos seus seguidores. O que que fica para nós? Eu posso pegar esse texto aqui e fazer um absurdo hermenêutico em falar que você tem que ser submisso à autoridade espiritual. Está vendo por quê? Os falsos líderes ali eram submissos, você tem que ser submisso à autoridade de Deus. O sacerdócio é universal, né? Vamos pegar a Bíblia toda. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que é uma espiritualidade insubmissa? O que é o caminho de Corá, Datã e Abirão para nós? É quando na minha espiritualidade eu não tenho o próximo. Porque eu sei que Deus usa o próximo. E essa é uma tentação dos nossos dias, principalmente dos mais críticos. Está tudo errado mesmo. Esses pastores aí que falam, você não precisa de cobertura espiritual, não precisa. Você tem que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Agora, você sabe que você precisa ser submisso à voz do Espírito e aos dons que o Espírito deu à igreja. A igreja é a comunidade invisível, o corpo místico. Porque é ali que Deus usa as pessoas para te fazer uma pessoa melhor.
E a pessoa que tem autoridade e que tem esse dom é digna de submissão. Eu preciso do outro. Quando eu vivo uma espiritualidade solitária, mas é eu e Deus, eu não preciso do outro. Eu estou seguindo o caminho de Corá, Datã e Abirão. Esse é um perigo. Esse é um caminho que a gente não dá. Mas é eu e Deus. Mas e o próximo? Era o que Corá, Datã e Abirão. Não, é a gente aqui e Deus, não precisa de Moisés. Tudo bem, você não precisa de um sacerdote religioso. Mas eu sei que você precisa do próximo. Eu sei que você precisa de uma palavra de Deus. Você precisa de uma oração. Sujeitai-vos uns aos outros. Cada um faça o outro superior a si mesmo. É o apóstolo Paulo falando aos Efésios. Temos que tomar cuidado com a espiritualidade insubordinada. Insubordinada. Pastor não precisa ser autoritário. Debaixo da minha cobertura, não está sobre a minha cobertura. Não precisa disso. Mas quem é de Deus, você sabe. Quem é de Deus é autoridade. Você fala, esse aqui é de Deus. Você reconhece, porque eu sei que esse cara é cheio do Espírito Santo. Esse merece a minha submissão, não por ele, mas por o Espírito que habita nele. E quando a gente fica azedo com toda a estrutura religiosa sacerdotal, a tendência nossa é não ser submisso sobre ninguém. Aí a gente tem uma espiritualidade individualista. Uma espiritualidade de Corá, Datã e Abirão, insubordinada. Eu preciso do Lira, preciso da Marilene, preciso da Tami, do Mateus, dos nossos irmãos. Eu preciso de referências. Quem são seus mentores espirituais? Quem é seu pastor? Meu pastor é Jesus. Mas eu sei que Deus levanta muita gente assim, que é minha referência, que me inspira. Eu preciso todo mundo tem essas referências. Não tem nada a ver com sacerdotalismo religioso. Martim Lutero vai dizer que o cristão ele é livre sobre tudo e sobre todas as coisas, mas ele é escravo do seu próximo, submisso ao seu próximo. Quando ele fala isso, ele está dando uma resposta ao papado, que o Papa exigia a autoridade, porque eu sou autoridade, porque a Bíblia fala submissão à autoridade. A gente usa essas coisas para fazer a teologia da autoridade espiritual. Eu não sou cativo disso. O reino dos homens tem os seus senhores e seus reis. Não é assim entre vós. O maior que serve. Quem é o maior que serve, que é a sua referência? Se você não tem um maior que serve, que é a sua referência, do qual você tem que ser submisso, e como Jesus ensinou, lavar os seus pés, talvez você está seguindo o caminho de Coré, Datã e Abirão. Então são três caminhos que a gente não deve seguir. O caminho de Caim, uma espiritualidade ritualística sem coração. O caminho de Balaão, quantas vezes a gente usa Deus sem querer ser transformado, e a gente tem algo para ser transformado em nós. A gente usa Deus para socorro, para prosperidade, para um monte de coisa, mas a gente mesmo não muda nada. Continua insuportável. Cheio de vícios, cheio de mazelas. Deus não quer isso. E o terceiro é o caminho de Coré, Datã e Abirão, que era o caminho da insubmissão. E o mais incrível da história de Coré, Datã e Abirão é que eles foram insubmissos, insubordinados, e a terra os engoliu, mas os filhos de Coré viraram salmistas maravilhosos, que estão no texto de Salmo. Olha que lindo isso. Olha como é que Jesus sempre chama para conversar. Deus sempre chama para conversar, igual fez com Caim. Olha que riqueza esse texto, gente. Já parou para pensar num monte de coisa legal que a gente falou aqui? Olha o tanto de implicação legal. É porque a gente não acredita na palavra. A gente não acredita. Não acredita que uma palavra dessa pode saciar uma igreja lotada, mas a gente prefere a autoajuda. A gente prefere o comércio religioso. A gente não acredita na palavra. Que o Senhor nos dê graça de não seguir esses três caminhos aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos interpela. Eu te agradeço, obrigado por essa palavra, por esse presente que o Senhor nos dá nessa manhã e que falou primeiro comigo ontem quando eu estava meditando nesse texto. Obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com os meus irmãos que estão aqui, irmãos queridíssimos, dos quais eu me submisso a eles e que têm sido irmãos preciosos na caminhada. Caminhada nossa, às vezes, parece tão anônima, tão discreta, tão aparentemente marginalizada, mas eu sei que é uma caminhada cheia de sonhos
e cheia de verdade. Obrigado que numa época onde a gente tem muita espiritualidade de Caim, muitas igrejas, muitas ofertas rituais, sem coração, o Senhor tem nos dado a oportunidade de construir uma espiritualidade no chão da vida. Muito obrigado, ó Deus, por esses irmãos, muito obrigado por essa palavra, e ajuda-nos a não seguir o caminho de Caim, a não seguir o caminho de Balaão, e não seguir o caminho de Datã, Corá e Abirão. Que nós possamos ser submissos uns aos outros, que nós possamos ser usados pelo Senhor e não usar o Senhor como fez Balaão, e que nós possamos, ó Deus, ter um coração convertido, fazendo da vida o culto, da vida a oferta e da oferta a vida, para que nós não tenhamos uma relação religiosa com o Senhor, porque isso dá uma preguiça danada, e o Senhor nos chamou para um relacionamento diário, sentar, levantar, como diz o Salmo 139, tu conheces tudo, e a nossa vida está diante de ti. E esse foi um capítulo importante, onde o Senhor usou aqui a nossa comunidade, a nossa reunião tão simples para edificar os irmãos. Dá, Senhor, que muitas outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra que nos interpela, que nos edifica, que nos transforma. Nos ajuda a andar no caminho de Jesus, parecido com Jesus, no caminho do discípulo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como não teve louvor, eu até me empolguei aqui.